bem-vindo a mais uma revisão, filhote, vamos lá. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, tá, filhote? É importante para a tua prova você entender o conceito de refugiado. Então, filhote, refugiado é aquela população que foi obrigada a fazer um deslocamento, ela foi forçada a se deslocar, a deixar o seu país, pelo menos momentaneamente, depois de retornar, tá bom? Como mostra a imagem que nós temos aí, tá, filhote? Então aqui, Bruninho, é importante também você perceber, tá, a área que tem principal foco de refugiados. Como você pode ver aqui no mapa, nós temos essa região, a região do Oriente Médio. É uma região, Bruninho, que apresenta grande fluxo de refugiados. Também nós temos aqui a questão da África. A África também é outro polo de refugiado, tá, Bruninho? Então a África. Mas o grande destaque realmente é a região do Oriente Médio, tá bom, Bruninho? Também é importante você observar, Bruninho, tá, que nós temos aqui a principal porta, tá, de entrada de refugiados aonde, Bruninho? Na Europa. Então é importante você avaliar e analisar que é justamente essa região aqui que nós conhecemos como o famoso Mar Mediterrâneo, tá, Bruninho? Então não te esquece, refugiados, tá bom? A origem, o local desses refugiados e a porta de entrada para o continente europeu, tá bom, Bruninho? Outro ponto importante para a tua prova, filhote, é você conseguir trabalhar e identificar, Bruninho, tá, o que nós chamamos aqui de divisão norte-sul, tá? Na divisão norte-sul, nós vamos ter a famosa linha norte-sul, tá bom, Bruninho? Observa que essa linha norte-sul não é a linha do Equador, correto? Essa divisão, ela leva em consideração o aspecto socioeconômico, onde eu vou ter os chamados países do norte e eu vou ter os chamados países do sul. Os países do norte, os países ricos, e os países do norte, os países do sul, os países pobres, tá? Então você vê claramente aí um critério econômico. Importante você analisar é que essa proposta, ela chama atenção principalmente porque é uma proposta desatualizada, já que alguns países, como os asiáticos, a própria China, tiveram um salto de desenvolvimento econômico e tecnológico muito grande e que não se encaixam mais nos países do sul. Mas também é importante você analisar é que essa proposta acaba generalizando a riqueza no norte, como se houvesse apenas áreas de riqueza, e aí a pobreza no sul, como também se houvesse pobreza no sul. Outro ponto fraco dessa proposta de respeito à questão da Oceania, né? Então, como você pode ver aqui no mapa, a Oceania geograficamente ela está no sul, mas economicamente a linha vem buscá-la e é acrescentada aonde? No norte. Então são duas falhas importantes que você precisa estar atento na divisão norte e sul, tá, Bruninho? Outro ponto importante é justamente a divisão do mundo. Tá? Então você vai ter aqui, Bruninho, essa divisão, ela é muito clássica no contexto, tá? No contexto da Guerra Fria. Então ela tem uma validade. Então essa proposta ela é muito válida na Guerra Fria. Pós-Guerra Fria, essa proposta perdeu valor, deixou de ser usada. Então os três mundos é basicamente o primeiro mundo, tá? Onde você vai ter os países capitalistas desenvolvidos, tá? O segundo mundo, Bruninho, eu vou ter os países socialistas, e o terceiro mundo eu vou ter os países capitalista subdesenvolvido, tá certo? Entretanto, como o fim da Guerra Fria, o bloco socialista ele esfacelou, se fragmentou, se sumiu do mapa, o socialismo acabou deixando de existir. E aí então perdeu, como se não tem segundo mundo, não pode haver terceiro mundo, tá certo? Então essa proposta ela é defasada, tá bom? Então, agora, filhote, outro ponto importante, tá? É a classificação, aonde você vai ter os chamados países subdesenvolvidos
tá? Então eu vou ter aqui países subdesenvolvidos e os países desenvolvidos, tá bom? Importante você perceber que, além dos aspectos, como mostra a imagem, baixa qualidade de vida, baixa expectativa de vida, pobreza, tá? E você vê na foto dos países desenvolvidos um país mais organizado, com infraestrutura, com maior nível educacional, maior nível de desenvolvimento econômico. O que diferencia de fato os dois países é o fato dos países desenvolvidos terem domínio tecnológico. Então, o domínio tecnológico é o que de fato distingue os dois, embora você tenha essas características socioeconômicas que diferenciam os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá bom? Também é importante perceber que essa nomenclatura subdesenvolvido vem sendo substituída pelo termo países, tá? Países em desenvolvimento, tá? Que é uma forma de suavizar a ideia de pobreza ou não carregar esse estigma pejorativo de um país pobre. A ideia de país em desenvolvimento é a ideia de que o país está se tornando desenvolvido, que está crescendo, tá bom, filhote? Outro ponto importante nessa classificação são os chamados países, tá? Então você vai ter aqui os chamados países emergentes, tá? Então, os países emergentes, como o caso dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países subdesenvolvidos, tá? Então, os BRICS são países, tá? São países subdesenvolvidos, tá? Industrializados e que vêm apresentando crescimento econômico. Daí o termo de países emergentes, tá bom, Bruninho? E para finalizar, filhote, nós temos a nova divisão internacional do trabalho. Bom, se tem a nova é porque existia a velha, tá bom? Então a velha, você tinha lá os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Qual é a questão, Bruninho? A questão é tradicional. O país desenvolvido fornece produtos industrializados, tá? E os países subdesenvolvidos fornecem então produtos como matéria-prima, tá? E produtos agrícolas. Então essa aqui é a velha dita clássica, tá? Entretanto, nós temos observado, Bruninho, tá? Que nós temos uma nova divisão internacional do trabalho, principalmente imposta pela globalização, aonde eu vou ter aqui o país A, tá? Então você vai ver aqui, Bruninho, tá? Eu vou ter aqui o país A, portanto é um país desenvolvido, e o país B é um país subdesenvolvido, tá bom? Qual é a diferença então, Bruninho? Tá? A diferença é que os países desenvolvidos continuam fornecendo produtos industrializados. Qual é a diferença, Bruninho? É que esses produtos industrializados é de alta tecnologia. Então os países ricos não fornecem mais produtos de baixa tecnologia, produto industrializado de baixa tecnologia, tá bom? Os países subdesenvolvidos, além daquela forma clássica de fornecer matéria-prima, produtos agrícolas, também estão fornecendo produtos industrializados. Professor, mas os ricos fornecem industrializados, os países subdesenvolvidos também fornecem industrializados? Sim, fornecem produtos industrializados, só que de baixa tecnologia, tá? Geralmente associado às filiais das empresas multi ou transnacionais, correto, filhote? Então veja, além do antigo papel, essa nova DIT impõe aos países subdesenvolvidos o fornecimento de produtos industrializados. Por que, Bruninho? Porque é muito mais barato produzir nos países subdesenvolvidos, mão de obra barata, etc. Tá bom, filhote? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Um grande abraço.